Agora nós vamos falar sobre a hierarquia, ou seja, qual é a ordem de prevalência, tá? Qual é a ordem de prevalência, pessoal, no sistema de sinalização? Certo? Então, pessoal, a maior ordem de prevalência no sistema de sinalização viária são as ordens do agente, primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, gente, o agente, ele tem a maior autoridade no trânsito, é o agente. Se o sinal estiver aberto para o seu carro passar, certo? E apareça um agente e mande você parar, mesmo que o sinal esteja aberto, você deve parar, porquanto a maior ordem de prevalência é a do agente de trânsito, tá bom? Então não esquece isso. Em primeiro lugar, ordem de prevalência, as ordens do agente sobre as normas de circulação e outros sinais. Depois do agente de trânsito, senhores, a segunda ordem de prevalência são as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Ou seja, o semáforo tem uma comunicação, né? Ele tem uma simbologia própria em qualquer lugar do mundo. Ele fala por si só. Ficou vermelho? Para. Amarelo? Atenção, usa velocidade. Ficou verde? Siga. Então o semáforo em qualquer parte do mundo tem essa mesma função. E ele é em segundo lugar na ordem de prevalência. E em terceiro lugar nós temos as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Ou seja, pessoal, em terceiro lugar nós temos as indicações das placas, dos sinais. Pois é, Breno, nesse curso nós vamos desmistificar tudo isso, tá bom, Breno? Então vamos lá. Primeiro, recapitulando, qual é a maior ordem de prevalência? Ordem do agente de trânsito. Qual é a segunda ordem? As indicações do semáforo, para em terceiro lugar ser as indicações das placas, ou seja, dos sinais, perfeito? Primeiro o agente, segundo o semáforo, terceiro as placas, para a gente não esquecer disso, porque isso é basicão em qualquer prova de legislação saber disso, tá, pessoal? Muito bom. Vamos começar pela sinalização viária de regulamentação vertical, né? Vamos começar pela vertical. A sinalização viária vertical se classifica em sinalização de regulamentação, sinalização de advertência, sinalização de indicação. Logicamente, eu só tenho 3 tipos de placa. Ou serão de regulamentação, ou serão de advertência, ou serão de indicação, e não tem como ser diferente. Só tem 3 tipos de placa no sistema, senhores: regulamentação, advertência, indicação. A sinalização viária de regulamentação, qual é o formato padrão de uma placa de regulamentação, pessoal? Formato de uma placa de regulamentação: circular ou redonda, bordos vermelhos, fundo branco, simbologia ao centro. Quando ela vem com uma tarja cortando, ela vem proibindo. Quando ela vem sem essa tarja, ela vem apenas obrigando ou regulamentando, tá? Placa de regulamentação, preste atenção, é aqui onde tem o tal divisor de águas para você poder entender essa sinalização, tá? Finalidade de uma placa de regulamentação, pessoal: proibir, obrigar, restringir. São placas imperativas, são placas que
exprimem um sentido de imposição. Uma placa de regulamentação estará sempre dando ordem, faça ou não faça, certo? No sistema de regulamentação, nós temos duas placas que não são circulares. São elas, a placa de parada obrigatória, a R1, parada obrigatória, ela tem um formato octogonal. Aqui no Ceará, aqui no Brasil, ela tem escrito em língua portuguesa, pare, mas em outro país ela vai ter a língua daquele país, tá? Independentemente, pessoal, da língua que esteja escrito lá dentro, ela quer dizer parada obrigatória em qualquer lugar do mundo, como nós já vimos pela Convenção de Viena, que padronizou a sinalização viária. Lembram disso? Então não importa a língua que esteja escrita, ela quer dizer parada obrigatória, tá? Tem 8 lados. A outra placa é a placa triangular de dê a preferência. Essa placa triangular de dê a preferência, ela é uma placa, pessoal, colocada sempre em um local onde você vai entrar numa via preferencial, tá? A placa R1 parada obrigatória, ela não é negociável, ou seja, você tem que parar, quer venha, quer não venha veículo, você tem que parar. Mas a placa de preferência, você só será obrigado a parar caso venha veículo na preferencial. Essas duas placas, pessoal, como eu estou reforçando, elas não são redondas. Uma é octogonal e a outra é triangular. Por que essas placas têm um formato diferenciado? Porque são as duas placas mais importantes do sistema de regulamentação. E mesmo se você pichar essas placas ou virar em uma posição, virar ela de posição, ela vai estar querendo dizer a mesma coisa, parada obrigatória e dê a preferência, tá? Pois é, Juliane. Então, pessoal, constitui uma infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Cara, você tem que ter ideia que toda vez que você desobedecer uma placa de regulamentação, você estará obrigatoriamente cometendo uma infração de trânsito, devido à sua natureza, correto?